Amados irmãos, graça e paz, estamos mais uma vez compartilhando o nosso estudo bíblico na busca de conhecermos mais o nosso Deus. Esse tem sido nosso tema desses estudos bíblicos, a procura de conhecer mais o Senhor Deus para servi-lo melhor, amá-lo mais e oferecer a Ele um culto realmente agradável a Ele. E nessa busca de conhecer o Senhor, nós estamos trabalhando com os irmãos sobre o ser de Deus. E estamos usando como um livro-texto uma obra do pastor Heber Carlos Campos, que é O Ser de Deus e os Seus Atributos, publicado pela nossa casa editora presbiteriana. É um livro de fácil acesso e se você puder adquiri-lo será bom. Hoje nós vamos falar sobre a existência de Deus. Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria de convidá-lo a lermos o Salmo 14, a partir do verso 1, com o propósito de aguçar a nossa mente e de nos motivar mais a buscar o conhecimento de Deus. Antes nós vamos orar, pedindo que Ele nos ilumine a mente e nos conceda a sabedoria do alto para este momento de reflexão. Pai Santo, graças te damos, ó Deus, por mais um dia e por mais esta oportunidade. Pedindo que o Senhor nos ajude a clarear a nossa mente, Senhor, a nos dar entendimento acerca da Tua Palavra e de como podemos conhecer mais o Senhor para servi-lo melhor e amá-lo cada dia mais na nossa vida. Dá-nos entendimento e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, o Salmo 14, se você tiver com a Bíblia aberta, você poderá acompanhar a leitura que diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Especialmente, amados, o verso 1. E se você conferir também no Salmo 53, o salmista diz a mesma coisa. Diz o insensato no seu coração. O insensato aqui, a palavra traz a ideia de alguém que é ímpio, é um Nabal, é uma pessoa estulta. Ele diz no seu coração, não há Deus, Deus não existe. Então, isso é uma conclusão de uma pessoa insensata, que Deus não existe. E por concluir que Deus não existe, então isso vai refletir no caráter dele. Por isso se corrompe, pratica abominação, não há quem faça o bem. Essas são as consequências de uma mente, de uma pessoa que chega à conclusão que Deus não existe. Então não há um padrão moral para ele, não há o que temer. Corrompem-se e praticam a abominação. E a ideia é de que isso é cada vez pior.
vai se aprofundando cada vez mais na corrupção e na prática do pecado. Não há quem faça o bem, porque não acredita em Deus. Então, as consequências para quem não crê em Deus são terríveis. Nós vivemos isso na nossa sociedade. Você sabe que o que prevalece no nosso meio é a maldade, é a corrupção, é a bandidagem, a violência, a miséria, a fome, toda sorte de imoralidade, porque são resultados de que para essas pessoas Deus não existe, pelo menos na prática não existe. Para nós estudarmos sobre o ser de Deus, nós precisamos partir de alguns pressupostos. Primeiro, que Deus existe. Segundo, que Ele é o Criador de todas as coisas, de tudo que há. Terceiro, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, são pressupostos importantes na compreensão do estudo sobre o ser de Deus. A Escritura Sagrada, a Bíblia, ela não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela simplesmente começa afirmando que Deus existe. Gênesis capítulo 1, versículo 1, você lê: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia parte dessa afirmação, sem a preocupação de provar a existência de Deus. A Escritura não está preocupada com isso. Embora existam alguns argumentos ao longo da história que tentam provar a existência de Deus, e é interessante observar alguns deles. Nós devemos, antes de tudo, sempre lembrar que, quando estudamos sobre o ser de Deus, nós somos criaturas limitadas, estudando sobre o Criador ilimitado, transcendente. E além de tudo, de sermos criaturas limitadas, nós somos criaturas limitadas pecadoras, com uma mente danificada pelo pecado em consequência da queda no Éden. Então, tudo isso são limitações no nosso estudo sobre o ser de Deus. Precisamos ter humildade para saber até onde podemos ir, até onde o Senhor nos permite ir. E isso é através da Bíblia Sagrada. A fé cristã fala de um Deus que se revela tanto na natureza, como nós já falamos, quanto na Escritura Sagrada, revelação sobrenatural. Por isso que, além de Gênesis 1, que nós já citamos, que no princípio criou Deus os céus e a terra, a Bíblia afirma isso, Hebreus também, capítulo 11, verso 6, nos ensina que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A afirmação da existência de Deus na constituição humana. O homem ele nasce com a ideia de um ser superior. Percebe-se isso nas várias manifestações culticas pela humanidade. Pessoas que, às vezes, tribos que vivem no meio da mata, sem nenhum contato com a cultura alguma, mas eles ali desenvolvem uma adoração a alguma coisa superior. Então há essa coisa inerente no ser humano. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 2, a partir do verso 11, ele nos ensina um pouco sobre isso e ele nos fala assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos.
mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo, Romanos 2. Então, a lei gravada no coração do homem. Então, isso está na natureza do ser humano, essa ideia de um ser superior. Calvino, ele fala sobre a semente da religião e o senso da divindade, que também nós temos isso. O homem tem essa semente da religião nele, por isso desenvolve as adorações, às vezes até absurdas, mas por esse senso da divindade, por falta do conhecimento, praticam coisas absurdas. Atos capítulo 17 nos diz assim, é quando Paulo está em Atenas pregando ali sobre os deuses, o panteão da Grécia. Diz assim, então Paulo, Atos 17, 22 a 23, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Então veja, eles adoravam tantos deuses, o politeísmo, e até um altar para um Deus desconhecido. Essa ideia de que há na estrutura, na natureza humana, esse senso da divindade, essa semente da religião. Em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo também diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, eles pervertem a verdade de Deus pela mentira, pela injustiça. Então, esses são alguns pontos que nós podemos observar. Alguns argumentos racionais desenvolvidos ao longo da história. Só vou mencioná-los rapidinho para que os irmãos possam depois pesquisar mais sobre isso. O argumento ontológico. A ideia de que se temos a ideia de Deus em nossa mente, é porque Deus existe. Esse é o argumento ontológico. Se você tem a ideia na sua mente de que Deus existe, então é porque Ele existe. Se Ele não existisse, você não teria essa ideia. O argumento moral. A consciência que temos de certo e errado. Então, alguém plantou isso em nós. Essa ideia de certo ou errado. Mesmo com a nossa natureza humana decaída, há consciência de certo e errado, embora há muitas variações de pessoa para pessoa, né? O que pode ser certo para um é certo para outro, mas existe a ideia de certo e errado. E isso foi implantado no homem. É o argumento moral. O argumento teleológico, a ideia de telos é o fim. Então, ensina que há um propósito no universo. O mundo não existe por acaso e não está à deriva, caminhando para nada. Então há um propósito em tudo. Então esse argumento mostra que há um Deus, há um ser superior. O argumento cosmológico também fala sobre a ideia de que o arranjo ordenado do universo, a precisão do movimento da Terra, você já parou para pensar nisso? O movimento de rotação, a Terra girando em torno de si mesma, de translação em torno do Sol, movimentos que duram desde que o mundo é mundo, as pessoas sabem disso e são movimentos que permanecem, perfeitos. A ideia de que a força da gravidade, né, é interessante, ela é exata, não é mais nem menos, tem que ser exatamente como é. Então, tudo isso mostra que o universo é um arranjo ordenado por Deus. Há uma mente
a um ser superior. Essa ideia de alguns argumentos racionais. O professor Adalto Lourenço, em seus vídeos que você pode encontrar pelo YouTube, será de muito proveito, ele faz alguns argumentos interessantes sobre isso. Ele mostra que Deus colocou nas leis da natureza algumas de suas características. Pelo menos duas nós podemos citar. As leis da natureza, elas não mudam. A lei da gravidade, por exemplo, revela uma imutabilidade. Não podemos pegar essas leis, você não pode pegar essas leis da natureza, elas são transcendentes. E o nosso Deus é um Deus que transcende tudo. Já falamos sobre a transcendência e a imanência de Deus. Ele transcende, ele vai além de tudo, de toda a criação, está acima de tudo, mas ao mesmo tempo, com a sua imanência, ele se relaciona conosco. Por causa dela, nós podemos conhecê-lo. O professor Adalto Lourenço também ainda trabalha a ideia que ele chama de assinatura de Deus na criação, 3 em 1, mostrando que o tempo está ligado ao passado, presente e futuro, 3 em 1. O espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. A base da matéria, que são os átomos, prótons, elétrons e nêutrons, 3 em 1. O estado básico da matéria, sólido, líquido, gasoso, 3 em 1. A música, a melodia, harmonia e ritmo, 3 em 1. E há outros exemplos que ainda nos são fornecidos por eles. Então, apenas alguns pontos para você entender que há alguns argumentos pela própria razão do homem que revela que Deus existe. Mas alguém que diz, eu não creio em Deus, então nós temos os ateus, que afirmam não crer em Deus. Os ateus nós podemos dizer que são pelo menos duas categorias. Os ateus teóricos, que afirmam que Deus não existe, e os ateus práticos, que na sua vida diária, no seu modo de viver, vivem como se Deus não existisse. E esse é o tipo pior de ateu que existe. Eles acreditam em Deus, mas o seu estilo de vida, a maneira como vivem, revela que não crê em Deus. Então, esses são os ateus práticos. E para concluir, irmãos, nós podemos ler no Salmo 33, verso 12, diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, quando você lê esse versículo, a gente tem o hábito de ler e mostrar que se o Brasil fosse um país que olhasse para o Senhor, seria uma nação feliz. Mas quando você lê esse texto, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, você olha para a nossa realidade brasileira e não vê que o Brasil não é um país feliz. Pode cantar isso, podem afirmar isso, mas não é um país feliz com tanta miséria, com tantas distorções da justiça, com tanta corrupção, com tanta bandidagem, um descontrole terrível na vida moral das pessoas, pessoas imorais, depravadas, no seu estilo de vida, uma distribuição de renda absurda, maligna, onde poucos têm a maioria da riqueza brasileira com eles, enquanto que uma maioria passa fome, necessidade. Estamos vendo agora, nesses dias de pandemia, absurdo, quando o povo está morrendo de fome e nós vemos os nossos políticos roubando dinheiro público. É um absurdo. Como que um país pode ser feliz? Mas ao mesmo tempo as pessoas dizem, o Brasil é um país cristão. Alguns até afirmam, o Brasil é do Senhor Jesus. Não, o Brasil não é do Senhor Jesus.
O Brasil é um país cujo o cristianismo está ligado mais ao ateu prático. É um país que a população afirma crer em Deus, na sua maioria, mas vivem como se Deus não existisse, não interferisse nas suas vidas. Por isso vivem como vivem, de maneira que se entregam cada vez mais ao pecado. Lembra do que diz o texto? Diz o insensato no seu coração, Deus não existe, por isso se corrompe, se entrega ao pecado. Assim é o ateu prático. Ele diz que Deus existe, mas vivem no pecado e se entregam ao pecado. Então o Brasil está mais ligado para ser uma nação de ateus práticos do que um país cristão. Mas nós, amados, precisamos continuar com esse propósito, conhecer Deus. Porque, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 9, versos 23 e 24, a maior alegria do homem é conhecer o Senhor e saber que Ele é misericordioso. Então, a nossa alegria não está no dinheiro, não está no poder, não está no saber, mas está em conhecer Deus e procurar viver de acordo com a sua vontade, revelada na Escritura Sagrada. E já quero adiantar para os irmãos um texto que nós vamos continuar examinando no nosso próximo estudo, assim você poderá ir refletindo daqui até lá. Oséias, capítulo 4, de 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim, amados: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e tudo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote de mim, visto que de ti esquecestes a lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui o profeta vai mostrar para nós que Deus está dizendo por boca dele, profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E não é conhecimento da medicina, nem da tecnologia, nem de coisa alguma, conhecimento de Deus. E nós vamos continuar tratando desse assunto no nosso próximo estudo. Deus nos abençoe.